Você sabia que jogadores lendários como Patrick Kluivert, Edmundo, Maradona e Higuita já enfrentaram sérios problemas com a justiça? Carro que matou 3 pessoas e conta a sua versão dos fatos. Só lembro que o carro entrou na minha frente na hora da curva e que capotou. Edmundo pode ser indiciado por 3 homicídios culposos e por lesões corporais. Naquela noite de dezembro de 1995, o Rio de Janeiro parecia viver um de seus típicos dias agitados, com as ruas movimentadas e a vida noturna pulsando intensamente. Edmundo, estrela incontestável dos gramados, estava no auge de sua carreira. Com a mesma destreza que driblava adversários em campo, ele conduzia seu carro pelas avenidas da cidade. A adrenalina, companheira constante de um jogador conhecido como Animal, parecia guiar cada movimento seu. Mas a estrada é traiçoeira, e em um instante de descuido, tudo mudou. O som do metal se retorcendo, o cheiro de gasolina e o brilho intermitente das luzes dos postes criaram uma cena de caos e desespero. A colisão foi brutal, como um choque de realidades, e 3 vidas foram tragicamente interrompidas. Edmundo, ainda atordoado pelo impacto, viu seu mundo desabar. O ídolo dos estádios tornou-se protagonista de uma tragédia que nem os mais dramáticos roteiros poderiam prever. A notícia do acidente correu como um vendaval pela mídia. Edmundo não teve culpa. Manchetes e noticiários estavam repletos de detalhes sombrios e questionamentos. Como um ídolo do futebol poderia se envolver em algo tão devastador? As ironias da vida não pouparam Edmundo, transformando sua celebridade em um símbolo de imprudência e descaso. A imagem do craque foi manchada, criando uma nuvem de incerteza sobre seu futuro dentro e fora dos gramados. Eu não bebo nunca. O irmão de Joana confirmou que a família vai processar o jogador. O processo judicial foi longo e complexo, envolvendo depoimentos emocionantes. Foi um acidente. Em 1999, Edmundo foi condenado por homicídio culposo. O veredito trouxe um prenúncio sombrio para sua carreira e vida pessoal. Era como se o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros, transformando o ícone do futebol em um homem comum, sujeito às leis e consequências. A metáfora do animal, apelido que ele ostentava nos campos, ganhou um novo e doloroso significado. Edmundo foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto pelo crime de homicídio culposo. No entanto, ele não cumpriu a sentença integralmente. Graças a recursos e apelos legais, ele acabou passando pouco tempo na prisão e foi liberado em seguida para responder em liberdade, mas repercussões ecoaram por anos. Ele é um assassino. Não tenho a menor dúvida. Ele é um assassino, eu quero ele preso. Afetando sua carreira, relações e imagem pública. Após ser solto, Edmundo voltou a competir, retomando sua carreira no futebol. Ele jogou por diversos clubes, incluindo Vasco da Gama e Palmeiras, e tentou reconstruir sua vida e legado. Faleceram, mas me levaram junto, assim, não por culpa delas. Em 2010, o Brasil e o mundo do futebol foram abalados pelo chocante caso envolvendo o jogador Bruno Fernandes das Dores de Souza. Conhecido simplesmente como Bruno, ele era um goleiro promissor e uma figura popular no cenário esportivo brasileiro, tendo alcançado sucesso notável com o Flamengo e a seleção brasileira sub-23. O crime em questão ocorreu em um contexto de relacionamentos tumultuados e envolvimento com atividades criminosas. Bruno foi acusado de planejar e executar o assassinato de Elisa Samúdio, uma jovem com quem mantinha um relacionamento conturbado e que afirmava ser mãe de um filho dele. O caso foi marcado por elementos de crueldade e premeditação, com indícios apontando para a participação de outras pessoas, incluindo amigos e associados de Bruno. Enterrado no sítiozinho em Belo Horizonte, próximo ao aeroporto Confins. A tragédia ganhou repercussão nacional quando Elisa desapareceu, e as investigações revelaram um cenário perturbador de violência e crime organizado. O corpo de Elisa foi brutalmente assassinado e parcialmente desmembrado, com partes sendo supostamente dadas a cachorros. O crime abalou a opinião pública pela brutalidade envolvida e pela implicação de uma figura conhecida do esporte brasileiro. A partir da descoberta do crime, a mídia cobriu cada detalhe das investigações e do subsequente processo judicial. Bruno foi preso preventivamente e enfrentou um longo período de julgamento, enquanto o país inteiro debatia questões como justiça, ética no esporte e a responsabilidade dos ídolos perante a sociedade. Durante o processo, surgiram relatos de que Bruno não agiu sozinho, o que intensificou a indignação pública e levou a debates sobre a cultura de impunidade e a violência contra as mulheres no Brasil.
Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio. A sentença representou um marco no caso, trazendo algum conforto para a família de Elisa e para aqueles que clamavam por justiça diante da gravidade do crime. Após a condenação, Bruno permaneceu preso aguardando o cumprimento da pena. Porém, o caso teve reviravoltas subsequentes, relacionadas a recursos judiciais e pedidos de mandado de segurança. Em 2017, Bruno foi temporariamente libertado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, alegando a demora no julgamento de seu recurso. Durante esse período, ele retornou brevemente ao futebol profissional, atuando pelo Boa Esporte, o que gerou controvérsias e críticas públicas pela rápida reintegração após um crime tão grave. Em 2018, Bruno voltou à prisão após uma decisão posterior do STF que revogou sua liberdade. Desde então, ele cumpre sua pena em regime fechado, sem novas possibilidades de saída temporária. Higuita, famoso goleiro colombiano conhecido por suas jogadas arriscadas e por popularizar o famoso escorpião, uma defesa acrobática que o transformou em lenda instantânea, teve sua carreira marcada por um episódio controverso que resultou em sua prisão em 1993. Higuita não foi preso por sequestrar alguém, mas por atuar como mediador em um caso de sequestro que envolvia a filha de seu amigo próximo. O papel de Higuita foi crucial para facilitar o pagamento do resgate e assegurar a libertação segura da vítima. Ele recebeu uma compensação financeira por seu envolvimento, mas na Colômbia, qualquer participação em um sequestro, mesmo com intenções benignas, é considerada criminosa. O incidente abalou não apenas sua reputação, mas também o mundo do futebol como um todo, colocando-o nos holofotes internacionais por razões controversas. A legislação colombiana é rigorosa quanto ao envolvimento em sequestros devido à prevalência desse tipo de crime no país, especialmente nas décadas de 1980 e 1990, quando grupos guerrilheiros e traficantes de drogas frequentemente usavam o sequestro como uma tática de intimidação e financiamento. Mesmo que a intenção de Higuita fosse ajudar a resolver a situação de maneira pacífica, a lei não faz distinção entre mediadores e os próprios sequestradores. Assim, ao aceitar mediar o pagamento do resgate, Higuita infringiu a lei colombiana, resultando em sua prisão por cerca de 7 meses. Durante esse período, ele enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida, afastado dos campos de futebol e sob constante especulação da mídia. Após ser libertado, Higuita iniciou uma série de esforços para tentar se redimir aos olhos do público e restaurar sua reputação abalada pelo caso de sequestro. Ele utilizou a mídia como plataforma para explicar sua versão dos eventos e reafirmar suas intenções altruístas. Participando de entrevistas em programas de televisão, jornais e revistas e comparecendo a eventos públicos, Higuita argumentou veementemente que seu envolvimento foi motivado por um desejo genuíno de ajudar na libertação do sequestrado, não por lucro pessoal. Além disso, ele se engajou em atividades sociais e humanitárias, participando de campanhas de caridade, apoiando iniciativas educacionais e esportivas e promovendo a paz e a reconciliação na Colômbia. Mesmo com todos os esforços para limpar seu nome, a sombra do incidente de 1993 seguiu com ele, mas Higuita continuou a jogar futebol profissionalmente até 2009, deixando uma marca indelével no esporte por suas habilidades únicas e contribuições significativas ao futebol colombiano e internacional.